Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver vendo esse vídeo, cujo assunto é a introdução à Segunda Guerra Mundial. O primeiro tópico aqui importante a ser destacado é que esse é um trabalho escolar, né, da Escola Estadual Bento Gonçalves, em Matozinhos, Minas Gerais. Estamos sendo avaliados no componente curricular Geografia sob orientação do professor Paulo Henrique. Então, beijo, Paulo. Os nossos nomes estão na tela. E uma coisa importante é a parte gráfica. A gente precisa dar os devidos créditos às pessoas merecidas. A gente fez boa parte desses gráficos, mas nós, com o auxílio de alguns materiais retirados do vídeo sobre Segunda Guerra do canal Nostalgia, representado na pessoa do Felipe Castanhari. Então, né, deem uma conferida no vídeo dele lá depois. É um vídeo de, assim, 2 horas, alguma coisa do tipo. E a gente, lá ele, mas com certeza tá mais completo, o conteúdo todo. Aqui a gente tirou alguns fragmentos para poder explicar de uma forma simples. Então, vamos lá. Primeiro a gente vai estar tratando das causas da Segunda Guerra. Nelas se incluem o Tratado de Versalhes, que trabalha em conjunto com a Primeira Guerra Mundial, e a crise de 29. O que acontece? O Tratado de Versalhes foi o tratado de paz, entre muitas aspas, que encerrou a Primeira Guerra. E o que acontece nesse tratado? Ele vai estar culpando a Alemanha por toda a Primeira Guerra. Vai reduzir os soldados do exército dela, vai proibir de fabricar armas e tanques, né, e aviões de guerra. Assim, vai ter um prejuízo econômico nisso. E a crise de 29, que afetava diretamente os Estados Unidos e indiretamente os outros países. Por quê? Nessa época estava instaurado um regime de economia. Não regime, o sistema de economia. Da economia capitalista globalizada. O que acontecia nesse sistema? Os países tinham livre comércio, tal, essas coisas. E globalizada por quê? Porque os Estados Unidos tinha relações comerciais com o mundo todo. Então, a partir do momento que a Bolsa de Nova York vai quebrar em 1929, o mundo inteiro vai quebrar junto. Aqui nós temos a Alemanha e a União Soviética num tratado muito importante e que dá pra gente entender ele após a Primeira Guerra. Porque a Alemanha, na pessoa do Adolf Hitler, não quis repetir os mesmos erros da Primeira Guerra. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um tratado com o Stalin, né, da União Soviética. Olha, a gente não se ataca, a gente fica aqui na paz, de boa. E a seguir, se eu invadir a Polônia, a gente divide a Polônia, tá? A gente não vai brigar, viu, amiguinho? E por um tempo até deu certo. Só que a partir... Enfim, vocês vão ver mais pra frente, eu vou explicar bonitinho. Aqui, né, eles fazendo o tratado, belezinha. A divisão, né, da Polônia. Agora vamos tratar do formato da Segunda Guerra Mundial. Para isso a gente precisa voltar na Primeira Guerra para estabelecer uma Desculpa. Para estabelecer uma comparação onde vocês vão entender direitinho. A Primeira Guerra foi baseada na estratégia de trincheiras, que eram valas enormes no chão onde os soldados ficavam dentro, se atacando um ao outro. Soldados da Entente para um lado, soldados da Aliança para o outro, arame farpado, entre outras coisas. E nessas trincheiras, eles se atacavam, assim, dessa forma, mas não conquistavam território, não tinha velocidade, então era muito engessado essa estratégia de guerra. Já na Segunda Guerra Mundial,
com a estratégia da Blitzkrieg, eles faziam ataques relâmpagos fulminantes no mesmo alvo para poder, com o objetivo de furar a defesa do adversário para poder ganhar espaço. Porque a partir do momento que eu furo o bloqueio em um lugar, eles vão correr para outro lugar e o lugar que eu furei já é meu. Deu pra entender? Eu acho que sim. E aí, dessa forma, eles conquistaram muitos territórios em pouco tempo, por causa da questão da velocidade. Aqui, outra coisa importante sobre os ataques é que a questão da França, que eu falei que a gente não ia tratar muito, eu não falei isso, mas enfim, a gente não vai tratar muito do desfecho territorial, porque é uma coisa mais complexa, a gente podia não tratar isso muito bem e ficar confuso para os nossos interlocutores. Mas a gente vai aqui falar rapidamente para poder explicar a questão dos ataques aéreos. Né? A Alemanha, usando o território da França, atacava muito a Inglaterra. Mas a Inglaterra, uma grande potência, não vai ficar parada e vai reagir. Com o Winston Churchill no poder, né? E bons pilotos, é claro. E também há o surgimento de um novo recurso chamado radar, que surgiu durante a Segunda Guerra, né? Eles conseguiam identificar uma aeronave a quase 200 metros de distância, bem como sua localização, altura e quantidade. A informação era então passada para o quartel-general e central de comando em Bentley Priory, eu não sei se eu falei certo, próximo de Londres. Agora aqui vamos tratar das alianças, né? Com o Pacto Tripartite, né, que falava, olha, se alguém me atacar, você vai ter que entrar na guerra. Alemanha, Itália e Japão, antigos aliados, né? Aliados não, gente, perdão. Antigos, não sei como eu vou falar isso sem falar aliados, porque aliados é o nome da outra aliança. Então aqui o eixo, né, baseado na Alemanha, Itália e Japão. E aqui os aliados, baseado na União Soviética, Estados Unidos, Reino Unido e China. Lembram que eu falei que o pacto de não agressão ia ser quebrado? Então, é agora. Né? Com a Operação Barbarossa, em junho de 1941, Hitler invade a União Soviética. Uma coisa que eu considero, né, na minha opinião, que foi um tiro no próprio pé. Ele estava indo muito bem até agora, mas um sentimento de revanchismo por causa da Primeira Guerra, né, entre outras questões, o fizeram invadir a União Soviética. E uma palavra-chave na guerra da União Soviética, na parte da guerra da União Soviética com a Alemanha é que a palavra-chave é proatividade. Na maioria dos ataques em que a Alemanha fez contra os soviéticos, eles estavam prontos. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar para a vida, né? Proativos vencem a guerra. E é isso. Agora vamos para frente. Aqui a gente tem mais um gráfico, né? Mais um mapa do canal Nostalgia, onde o Felipe retratou aqui a questão do cerco de Leningrado, que foi uma batalha assim que eles invadiram a União Soviética e que durou bastante tempo, muita gente morreu. Agora, do ataque de Pearl Harbor. Agora vamos descentralizar um pouquinho da Alemanha e vamos falar do Japão. Com toda essa ascensão que a Alemanha estava tendo na Europa, o Japão estava ali bem felizinho, né? Aproveitando disso também, com o ego bem massageado, ganhando a guerra, para poder realizar seus ataques, né?
primeiramente ele estava só pra cima da China, né? Eles têm uma rivalidade enorme. E agora eles vão atacar os Estados Unidos, de surpresa. Estados Unidos que até então estava bem pacífico assim na guerra. Pacífico na guerra. Não, perdão. Ele estava bem ali em cima do muro, só mandando suprimento, mandando ajuda. Agora ele vai entrar na guerra pra valer. E no que baseou esse ataque? Foi um ataque surpresa com aviões bomba, entre outras coisas, no qual o Japão tinha o objetivo de dizimar a marinha americana. E ele conseguiu. Aqui o Japão vai atacar de surpresa e os Estados Unidos, é claro, não vai deixar barato, vai declarar guerra. Aqui a gente tem umas cenas retiradas também do vídeo do Castanhari, né, no canal Nostalgia, onde ele retrata cenas do filme Pearl Harbor, feito no ano de 2001. Aqui a gente pode ver, né, os aviões indo em direção à ilha. E aí, destruindo tudo. O presidente norte-americano Franklin Roosevelt, que a gente vai estudar ele um pouquinho mais à frente também, em outras matérias, declara guerra ao Japão. Agora, a parte mais dolorosa da Segunda Guerra e que tem mais repercussão para que não aconteça novamente, o Holocausto. Aqui a gente apresenta em forma de mapa mental umas características, né, umas coisas que faziam parte do Holocausto e da solução final. Que esse recurso que a gente está usando de mapa mental foi apresentado na sala de aula durante o primeiro bimestre, que é um recurso no qual a gente coloca uma ideia central em maior, com letras maiores, normalmente no centro, mas aqui eu não coloquei, para ficar uma estética mais bonitinha. E aí a gente puxa setas. Então isso é uma coisa, um recurso muito importante que não faz parte do tema da Segunda Guerra, né? Esse recurso de mapa mental, mas que nos foi apresentado em sala de aula e eu acho importante. Né? Aqui a gente tem os campos de concentração, onde os judeus eram mandados para lá e eram exterminados em massa nas câmaras de gás, ou trabalhavam como escravos, entre outras coisas. Os guetos, né, onde eles viviam isolados do restante da sociedade, tinham suas fábricas tomadas, entre outras coisas, e a tortura aos judeus realizada por médicos nazistas. Vários médicos nazistas faziam experimentos diversificados porque não era muito comum as pessoas se voluntariarem a isso. Falar, olha, eu quero participar de alguma coisa para poder melhorar a medicina. Então, eles dissecavam corpos, entre outras coisas, muito cruéis para serem ditas aqui em vídeo. Temos vários outros conteúdos sobre isso, né? Vários vídeos, vários filmes, todos muito dolorosos e que são expostos com a intenção de que isso não se repita na nossa história da humanidade. Quase 2.000 por vez. Mais de 10.000 pessoas mortas todos os dias nos campos de concentração e mais de 3 milhões de mortes durante todo o período do Holocausto. Nos campos de concentração. Na verdade, esses 3 milhões são uma margem em que se faz uma ideia, uma média. Porque é muito desconhecido esse número, nós não temos uma precisão com isso. Então, a gente espalha isso para que isso não se repita. E aqui nós temos agora a Batalha de Kursk, que foi a maior batalha de blindados de todos os tempos, na qual a Alemanha atacaria
a Alemanha atacaria a União Soviética. Só que a União Soviética, devido à sua política de espionagem, eles descobriram, né, que seriam atacados e se prepararam para isso, normalmente voltando àquela palavrinha, proatividade. E prepararam um exército muito maior, né? Com mais de 20 mil peças de artilharia, os soviéticos estavam prontos. E pegaram os alemães de surpresa. Agora aqui a gente chega ao fim, entre aspas também. Eu acho que eu falei muito entre aspas durante esse vídeo, mas demos sequência, porque a gente atingiu a marca de 15 minutos. E para não ficar um vídeo muito extenso e ninguém querer ver, a gente vai parar por aqui, mas lembrando que a gente ainda tem conteúdo a ser mostrado, então deixa seu like, comenta coisas que vocês queiram ver aqui numa segunda parte de Segunda Guerra Mundial. Inscreva-se. Aqui na aba de vídeos nós temos mais conteúdo produzidos pelos meus colegas de escola. Eu já dei uma olhada, tá tudo bem legal. Vai lá, curte o nosso trabalho, o trabalho deles. E todo mundo fica legal aqui em parceria no mundo. É isso. Obrigada por ter assistido até o final. Beijo!